E aí pessoal, tudo bom? Maurício Bikliski, hoje falando um pouquinho do Grêmio de 2019, fazendo aquele review que eu tenho feito já há uns 3 anos, analisando jogador a jogador, trazendo alguns números, trazendo quem eu acho que deveria ficar, quem eu acho que deveria sair, a questão de contratações, como é que foram, tá? Mas antes disso, a gente vai para nossa louça aqui, tá? O nosso campinho magnético. E a estrutura do Grêmio se manteve basicamente a mesma durante o ano, tá? Então o Grêmio joga no 4-2-3-1, sendo que esse ano, vamos lá, o time base, Paulo Vitor, Léo Gomes, Jeromel, Kahneman e Cortez, Matheus Henrique, Maicon, Alisson, Jean-Pierre, Everton e aqui o grande ponto de interrogação, mas a gente terminou com o Luciano. No Gauchão a gente teve algumas variações, que eu até escrevi em vários textos e eu acho que o Renato até errou, e ali começou a errar o ano, tá? Que foi variar um pouquinho para um 4-3-3, tá? Então, a gente, em vez de dois extremos, a gente tinha dois atacantes. Principalmente porque, pela característica aqui do Marinho. O Marinho avançava muito e era praticamente um atacante. Ele não recompunha, não voltava, né? Então ficava o Everton do lado, o Marinho no outro e normalmente o André na frente. Só que sobrecarregava, porque o Jean-Pierre não é um jogador de alta intensidade de marcação. O Michael, a gente sabe todos os problemas físicos de recomposição dele e ficava sobrecarregado muito no Matheus Henrique, que tinha que voltar. Consequentemente, a linha de zaga dos quatro jogadores de trás tinham que fazer essa recomposição e muitas vezes ficavam no 1 contra 1. No Gauchão, ok, só que a gente começou a jogar assim na Libertadores, a gente viu o problema que foi, até que o Renato viu que não ia dar certo e daí voltou a usar o mesmo sistema, o 4-2-3-1, praticamente até o final do ano. No final do ano, algumas variações tiveram, tá? A gente não tinha mais o Jean-Pierre lesionado, então a gente muitas vezes tinha o Tardelli e o Luciano no ataque, com o Alisson e o Everton abertos, e o Maicon e o Matheus Henrique, tá? Às vezes varia no 4-4-2, às vezes variava no 4-2-4 com o Everton, Alisson no ataque, o Tardelli e o Luciano, mas esses jogadores aqui sempre se movimentando, né? Então não dá para caracterizar como um 4-2-4 ou um 4-4-2. Tentou manter a estrutura de um 4-2-3-1, só que muita movimentação desses quatro jogadores da frente, beleza? E para falar um pouquinho da análise dos jogadores e do Grêmio, eu vou trazer alguns números que eles vão aparecer aqui do meu lado, sobre como foi a temporada do time, como foi especialmente a temporada dos jogadores, certo? Eu não vou ficar lendo os números, fica um negócio chato, vocês vão ver aqui do lado e daí eu vou comentando, certo? Então, o Grêmio teve uma média de gols de 1,7 por jogo, é uma média legal, óbvio que considera todos os campeonatos. Gols marcados 1,7, gols sofridos foi de 0,8, ou seja, a gente fez por jogo quase um gol a mais por adversário. Se a gente contabilizasse, a gente poderia ganhar todos os jogos de 1-0, a gente ia ser campeão do mundo aí, certo? Mas o futebol não é tão simples, obviamente. A gente teve 13 finalizações por jogo, é um número legal também, a gente chega muito ao ataque, a gente pode ver no gráfico que a maioria, obviamente, dos gols são da grande área, mas não só de um lado específico, são vários lados que a gente faz os gols, certinho? Começando então a análise, falando um pouco dos goleiros. Primeiro, Paulo Vitor tem uma média de 0,9 gols sofridos por jogo, quase um gol sofrido por jogo. Desde o ano passado, desde quando saiu o Groy, eu não achava que ele seria um titular. Nunca foi titular incontestável e provou isso ao longo do ano. Paulo Vitor tem sérios defeitos para sair do gol
e para encaixar a bola, então eu não sou técnico, especialista em goleiros, mas a gente consegue ver isso daí. Tanto é que eu achei que quando o Júlio César foi contratado, eu pensei que o Júlio César ia ser o titular. Porque ele tem uma passagem maior pela Europa, tinha vindo de um bom campeonato brasileiro pelo Fluminense. O primeiro jogo com os titulares na arena foi com o Júlio César, e até escrevi, viu? Falei que o Júlio César ia ser titular, mas eu estava enganado, foi uma lesão do Paulo Vitor. Achei que depois do Grenal ele ia ganhar confiança defendendo 3 pênaltis, só que a gente viu como é que foi o final do ano. Eu, na minha opinião, eu acho que a gente não precisa do Paulo Vitor em 2020, porque a gente tem goleiros da base e a gente precisa de um nome para assumir esse posto. Júlio César, como eu falei, quando entrou teve problemas, teve aquele jogo do Fluminense que foi bem marcado, então teve várias falhas, não confirmou nem um pouco a expectativa. É outro que tem contrato até o final de 2020, eu não ficaria, porque eu não vejo necessidade de jogadores medianos na posição do gol. O que a gente precisa no gol? Ou um goleiro totalmente afirmado, ou então apostar na base, que foi a grande história do Grêmio. E na base a gente tem o Felipe. Aqui são alguns dados que a gente consegue ver do Mediolaro no Sub-20, na transição e também na seleção brasileira, além dos jogos que ele disputou no profissional, certo? É um goleiro não tão alto, mas muito técnico, isso que eu ouço do pessoal da base do Grêmio, e a gente tem grande expectativa quanto a ele, e também brigando com ele tem o Breno. Mas minha visão, precisamos de um titular e deixar o Felipe e o Breno disputando a reserva. Lateral direito, o grande calcanhar de Aquiles do Grêmio na temporada. Léo Gomes, sim, o titular absoluto. Eu tenho várias críticas quanto ao Léo Gomes. Eu considero, eu até brinco, é um jogador box to box, o área a área, porque ou ele está dentro da área defensiva ou ele está dentro da área ofensiva. Ele não está no corredor. E esse é um problema, mas também não é um problema só dele, é um problema de posicionamento do Renato. O Renato gosta que um dos laterais sempre internaliza para liberar o corredor para o extremo, no caso o Marinho no início do ano, depois o Alisson, e também, até mesmo pelo porte físico do Léo Gomes, ele compor a linha de zaga junto com o Kahneman, com o Jeromel, até mesmo o Cortez fica dentro da área, tá? Então não é culpa dele, tem alguns problemas dele sim de posicionamento, mas vai muito da orientação do Renato. Depois do Léo Gomes, a gente tinha o Léo Moura, o Léo Moura com 41 anos hoje. Tecnicamente é um dos melhores laterais, só que fisicamente um dos piores. Se fosse 5 anos atrás, seria um dos melhores laterais disparados do Brasil. Só que eu nem teria renovado com ele esse ano, ele já mostrava em 2018 que não tinha condições de manter o ritmo do Grêmio para 2019, e a gente viu isso, tendo que daí no meio do ano, mesmo sem a lesão do Léo Gomes, contratar o Galhardo. O Galhardo que fez uma temporada boa em 2016, foi o melhor jogador, o melhor lateral direito escolhido do Campeonato Brasileiro, só que foi a exceção para confirmar a regra. Mostrou nessa volta ao Grêmio o que ele tinha mostrado nos outros clubes, ou seja, muito pouco. E aí foi o grande calcanhar. Tem problemas defensivos, ofensivos também, apesar de bater bem na bola, não é jogador para sustentar e ficar no Grêmio. Tanto é que o Léo Moura se despediu, a gente agradece ele, e o Galhardo também saiu agora. Já veio o Vitor Ferraz e a gente precisa de mais um, né? Eu não confio ainda no Felipe, o lateral da base, para ser o reserva imediato, porque a gente não sabe como vai voltar o Léo Gomes e quando vai voltar o Léo Gomes, certo? Para outra lateral, a gente falando um pouquinho, Cortez, titular absoluto desde 2017, desde a campanha da Libertadores. Cortez é um lateral que é muito bom defensivamente, ele compõe muito bem a linha de defesa com o Kahneman, especialmente, que joga do lado dele. É um jogador que tem um bom posicionamento, bom na bola aérea, chega no ataque, só que o problema é a finalização da jogada, né? Aquele último passe, o cruzamento. Sempre com gravíssimos problemas, acerta pouquíssimos cruzamentos ao longo da temporada. E esse é um grande defeito do Cortez, que ele deve corrigir.
para sustentar essa titularidade incontestável hoje. Até porque na reserva do Cortez a gente tem o Juninho Capixaba. E aí foi muito erro da torcida do Grêmio de querer a contratação dele, a efetivação da contratação dele por 6 milhões de reais junto ao Corinthians, porque ele fez 6 gols no Campeonato Gaúcho. E a gente sabe e repete que gauchão não é parâmetro. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vê um jogador explodindo num campeonato, num estadual, mas não indo, sem base no que ele fez nas temporadas anteriores ou sem conhecer muito o jogador. Então foi uma contratação errada da direção do Grêmio, a efetivação dele, mas aqui eu boto um pouco na culpa da torcida que queria ele, aquela coisa, ele faz gol, etc. Mas a gente precisa de um lateral para concorrer com o Cortez na disputa da lateral esquerda do Grêmio. Sobre os zagueiros, então nós continuamos com a melhor dupla de zaga da América do Sul, Jeromel e Kahneman. O Jeromel junto com o Everton, melhor jogador do Grêmio esse ano, acho que das 2 últimas temporadas, todo mundo concorda. Esse ano como capitão, o Michael entregou a braçadeira para ele e ele assumiu esse posto. Do lado dele, Kahneman, mantendo a sua regularidade, convocado para a seleção argentina. Eu até vi no Twitter que ele merecia reserva, então acho que o pessoal não entende muito de futebol quando fala sobre isso. Na reserva, como é que a gente iniciou? Paulo Miranda, sempre com muitas lesões, sempre quando a gente precisa dele, não está muito disponível. É um cara que eu não manteria no grupo esse ano. Eu sei que precisa de grupo, mas eu não manteria o Paulo Miranda para esse ano. O outro zagueiro, que foi passado da lateral esquerda para a zaga, foi o Marcelo Oliveira. O Marcelo Oliveira, a gente sabe as condições de jogo dele, desde 2017 ele não apresenta um bom futebol. Renovaram com ele até o final do ano de 2020 e ele se lesionou, foi passado para a zagueira e se lesionou logo no início do ano e não jogou mais. Vamos ver como é que ele volta, mas é outro que não teria muita utilidade sem ser aquela questão de vestiário, líder de equipe, né? E nós tínhamos também o Rodrigues, o Tonhão, como reserva, porém ele não foi utilizado pelo Renato, tanto é que o Renato ficou meses improvisando o Michel na zaga, ou até o Rômulo na zaga, e sem colocar o Rodrigues. Eu daria mais oportunidades para o Rodrigues esse ano. Eu acho que é um cara sério, é um cara que a bola chega ele vai espanar, jogando do lado de um Kahneman, de um Jeromel e até de um David Braz. Eu acho que ele tem condições de evoluir. E o último zagueiro nosso é o David Braz, a melhor contratação do Grêmio esse ano. Ele jogou muito bem esse ano, teve uma evolução, fez gols, e com certeza é o primeiro reserva da equipe tricolor. Indo para os volantes, então a gente tem o titular e da seleção brasileira, Matheus Henrique, como o primeiro homem. É um cara que não tem uma força física muito boa, mas tem noção de espaço, de combates e de posicionamento. Então é titular absoluto desse Grêmio. Ao lado dele, como titular, o Maicon. Tudo passa por ele no Grêmio. E aí é uma coisa que o Renato vai ter que rever para 2020, até pelas condições físicas do Maicon, até pela volta para 2020, tendo que fazer uma cirurgia e vai perder a pré-temporada, então não sei como é que vai estar o estado do Maicon. O Maicon, com plenas condições físicas, é titular absoluto. Porém, está cada vez mais difícil de manter essas condições físicas, então talvez para jogos específicos ele entre para mudar um jogo no segundo tempo. Por isso que eu acho tão importante contratar um volante, um cara no lugar do Maicon. Os outros volantes, Michel é um cara que segura mais o jogo, é um volante mais fixo, sofrendo muito com lesões, é um bom jogador, só que sofre muito com lesões. Rômulo foi uma aposta que não deu certo, só jogou o Grenal, que ele entrou e fez o gol bem. Nos demais jogos não foi bem, por mim não tem por que ficar. Tassiano, eu coloco o Tassiano como um volante porque quando ele é testado na extrema direita ou no meio campo, no meio central, na linha de 3, ele não corresponde muito bem. Mas quando ele é volante, ele tem uma boa capacidade boa intensidade, uma boa capacidade
de passe, chega bem à frente, falta alguns mecanismos de defesa para melhorar ele, mas eu acho que é um cara útil para o elenco. Também é um cara que eu teria que expor mais, jogar mais jogos, tanto no gauchão, jogos menos decisivos, assim, eu acho que ele tem que dar mais e ver o que o Tassiano vai ser para o Grêmio, um jogador de grupo ou um jogador que não é suficiente. Eu acho que esse é o ano derradeiro para ver se realmente o Tassiano, que ainda é jovem, confirma ou não. E para completar a linha de volantes, a gente tem o Darlan. O Darlan, um jovem da base, mais um da fábrica de volantes. Sempre quando entrou, correspondeu. Tem um bom toque de bola, um bom passe. Claro que tem que melhorar alguns aspectos de marcação e de toque mais rápido na bola. Mas eu acho que é um cara que precisa elevar, vamos dizer assim, estar num nível acima do grupo, ser um reserva quase que imediato daquele meio campo do Grêmio. Certo? Então, esses volantes, eu acho que o Grêmio está bem servido, mas precisa de uma peça-chave, principalmente porque a gente não sabe como é que vai voltar o Maicon no ano que vem. Extrema-direita, um grande problema, mas que a gente tem uma solução ali. O Alisson, sempre muito bem, é um jogador que é muito voluntarioso, que está em todos os lugares do campo. A gente pode ver onde os gols deles foi marcado. As tentativas de gol de tudo que é lado de campo, até os gols ele não foi só pela direita, ele jogou muito pela esquerda também fazendo os gols. Então é um jogador que não aparece tanto para a torcida, mas é um cara essencial para o sistema. Fez eu esquecer o Ramiro, certo? Então é o titular da posição. A gente precisa de jogadores, vamos dizer assim, tocadores de piano, não só craques. Quando a gente tentou craque, entre aspas, a gente tentou com o Marinho, que a gente não deu certo, porque o Marinho é praticamente um atacante. Eu tenho uma visão dele que é praticamente um peladeiro, mas no Santos ele jogou muito bem, com uma boa instrução e um bom sistema, ele foi muito bem. Mas o Marinho no sistema do Grêmio não deu certo. Como eu falei no início, com a entrada dele o Grêmio jogava praticamente um 4-3-3. Num gauchão, beleza, mas competições mais fortes não tinha como. E outra contratação desse ano errada foi o Montoya. Montoya, na verdade, nem é um extremo, é um volante. Eu não entendi em nenhum momento por que o Renato não colocou o Montoya como volante, sim como extremo. E, obviamente, não deu certo, ele jogou poucos meses aqui. Do outro lado, o nosso melhor jogador do ano, disparado, não tem como alguém duvidar disso, foi o Everton, né? Então, o Everton, muitas vezes a gente tinha Everton dependência, era bola no Everton e tentar fazer alguma coisa, até óbvio que os adversários sabiam como marcá-lo. Aí volta um pouco a questão do Cortez, as ultrapassagens do Cortez e a finalização. O Cortez até ultrapassa, mas falta a finalização da jogada, o acabamento da jogada, para essa combinação com o Everton, que é o craque do time. Reserva dele, e aí eu considero o 12º titular da equipe esse ano, PP, sempre entrando muito bem, o vice-artilheiro da equipe no ano, só ficou atrás do Everton em número de gols, se movimentando tanto na esquerda quanto na direita, assumindo a responsabilidade, assumiu a responsabilidade em bater o último pênalti contra o Atlético Paranaense e errou, falhou. Ali ele poderia ter tido problemas, né, para continuar a jogar no ano, só que ele foi muito bem, cabeça erguida, e ele só melhorou nessa reta final. Talvez PP seja um titular do Grêmio ano que vem, talvez no lugar do Alisson, mas como eu falei, o Alisson, a gente precisa daquele jogador carregador de piano que é o Alisson, ou então no ataque, não sei, mas eu acho que o PP vai ser titular em 2020. Também junto com o PP nessa linha sucessória de Everton, PP, tem o Ferreira. O Ferreira é mais de origem na esquerda, mas também atua na direita. Está sendo uma opção no final do ano para a reserva do Alisson. Ferreira é uma grande experiência, ele já tem 22 anos, não é qualquer menino, então ano que vem já começa nos profissionais e é a oportunidade dele para mostrar o futebol. No meio, aquele homem central, a gente tinha Luan,
que nos deixou, né? Saudades. Eu acho que quando a gente falar do melhor, discutir sobre o melhor Grêmio de todos os tempos, a discussão vai ser sobre esse Grêmio daqui e com certeza vai ser sobre o Luan, porque ele fez com que nós modificássemos a maneira de ver o futebol. Futebol rápido, leve, de toque de bola, de procura de espaço, de dar espaço para os outros. Luan, talvez quis sair, talvez era o momento dele sair. Eu não vou entrar nos méritos de tudo que já foi debatido aqui. É um jogador em plena forma que é sensacional. Mas esse ano foi reserva por muitas lesões e o Jean-Pierre mereceu a titularidade. Jogou muito bem, dando vários passes. Obviamente que são características totalmente diferentes. O Jean-Pierre tem uma característica mais parecida com o Douglas, aquele cara que joga com a bola no pé, ele não acha espaço, ele joga com a bola no pé. Tendo a bola no pé, ele decide rápido, toca a bola rápido, chuta rapidamente. Infelizmente, depois do melhor jogo que ele fez contra o Goiás, ele sofreu uma lesão e ficou fora no restante da temporada. E a gente sentiu muita falta dele, até desorganizando um pouquinho o sistema do Renato em como a gente vai jogar. Talvez algum jogador para concorrer com ele no meio campo. Talvez seja o Patrick, que vem entrando bem, é um garoto. Talvez mais chance para o Patrick, que saiu do Grêmio, botou a cabeça no lugar, voltou e teve um segundo semestre muito legal esse ano. Mas aí é a questão do Renato verificar se ele confia no Jean-Pierre e no Patrick para conduzir esse meio campo tricolor, ou então ele faz alguma modificação tática, como eu falei antes, do PP jogando como titular, entrando junto com o Alisson, com o Everton, como foi no final da temporada. Sobre o ataque, e aí a grande dificuldade do Grêmio em acertar. O André a gente já tinha visto do ano passado, não deu boa resposta e continuou esse ano, foi até o Gauchão, o início do Brasileiro, Libertadores, até boa parte como titular e não deu certo. Viseu, eu achei que seria uma grande contratação, eu bati palmas para a direção porque eu gosto do Viseu, só que a lesão dele atrapalhou, obviamente que antes ele errou 2 gols na Libertadores contra o Rosário, que ali eu acho que abalou um pouquinho ele. É um cara que eu tentaria a renovação com valor menor, mas foi liberado agora. Acho o Viseu melhor que o André. Tardelli, a grande esperança, a grande contratação, e não deu certo. Tem que ver realmente o que o Tardelli quer. Se ele quer jogar na ponta, no lugar do concorrer com o Everton, e ali ele não tem chance. Se ele quer jogar atrás do atacante, mas ele e assim mudando o sistema tático, porque como meio ele disse que não joga, mas também como atacante não joga. Então tem que decidir o que o Tardelli quer. Se ele ficar ano que vem, né, o que ele vai querer dentro do Grêmio? Essa é a grande dúvida. E aqui outro ponto polêmico. Eu ficaria com o Tardelli mais um período, mais meio ano, para ver o que realmente o Tardelli quer. E por último, uma boa contratação do Grêmio, o Luciano. É um jogador que chuta de tudo que é lugar, de grande movimentação. É um cara que, comparado com o André, Viseu e Tardelli, deu uma resposta muito melhor. Não é o centroavante titular, não é o atacante titular, mas para o grupo é um jogador muito bom. E eu acho que essa contratação a direção acertou em cheio. Vou ver se eu passei por todo mundo aqui, porque tem alguns que a gente nem lembra aqui que estavam, é o caso do Montoya, do Marcelo Oliveira. São 31 jogadores analisados aqui, tá? Mas eu passei por todos. Então, algumas contratações pontuais, algumas liberações de jogadores é necessário. Boas contratações, então, do David Braz e do Luciano. Do Viseu, eu gostei, não deu certo. Do Montoya, eu gostei, não deu certo. Do Tardelli, eu gostei, também não deu certo. Então, algumas... do Capixaba eu não gostei e não deu certo. Do Galhardo eu não gostei e não deu certo. Então, Rômulo, ok, vamos tentar naquela coisa de recuperar, mas era uma aposta e também não deu certo. Então, a gente tem que acertar um pouquinho mais. Eu vejo que a gente precisa de 3 ou 4, no máximo, jogadores para titularidade. Para o grupo a gente tem, e a gente tem os meninos da base subindo.
Aqui a gente tem, para finalizar, alguns números, tá? Desse Grêmio no ano. Então, o melhor jogador pelo esse índice do Instat foi o Everton, depois o Jeromel. Até o Jael aparece, né? Eu nem comentei do Jael aqui, mas o Jael aparece como um dos melhores e a gente sentiu falta, por incrível que pareça, do Jael ao longo do ano. Eu não gostaria, sinceramente, do Jael de volta. Acho que o Grêmio precisa de um nível maior que o Jael, mas a gente sentiu falta, por incrível que pareça. David Braz e o Matheus Henrique. Então, gols. O Everton, artilheiro com 20, o PP foi muito bem com 13. O Luan, que todo mundo disse que foi uma temporada ruim, fez 9 gols e foi o cara que deu mais assistência com 10 assistências. Então, participou direto de 19 gols o Luan. Então, quando reclamam do Luan, vejam um pouco os números, certo? Então, a gente vê passes, obviamente, Matheus Henrique, Maicon, até o Michel, que está no centro do campo, que controlam mais. Cruzamento, por incrível que pareça, quem tem o menor percentual é o Juninho Capixaba. Ele cruza bem, ele chega no ataque bem, mas o futebol lateral ele precisa de um todo. O Cortez também teve números bem interessantes. E passes chaves, Everton e Maicon. Ou seja, o jogo passe do Grêmio passa pelo Everton e pelo Maicon. Então a grande dúvida, como é que ele vai voltar o Maicon depois da cirurgia? Como é que vai voltar o Jean-Pierre depois da cirurgia? Nosso goleiro, quem é que vai ser de confiança? Nosso centroavante, quem vai ser de confiança? Mas é acreditar, eu acho que o Grêmio fez um ano de regular para bom, praticamente bom, vamos dizer assim. Eu considero regular para bom pela expectativa que a gente cria, pelo investimento feito, mas chegar numa semifinal de Libertadores, semifinal de Copa do Brasil, chegar como quarto do Brasileiro, tendo jogado muitos jogos com reserva e ser campeão gaúcho, acho que dá para se considerar um regular quase bom. Acho que desse grupo sai mais alguma coisa. Acho que o ciclo não acabou. Acho que o ciclo ainda termina com um grande título. Beleza? Espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, clicar na notificação e compartilhar com os amigos. Um abração.